Esse equilíbrio muda toda vez que enfrenta um ataque direto, seja um ataque militar direto de Israel ou dos Estados Unidos, ou um ataque indireto, certo? Um ataque diplomático que diz, você sabe, a qualquer momento eles vão lançar uma bomba nuclear em Tel Aviv, ou algo assim. Toda vez que isso acontece, eu sinto que, quer dizer, obviamente, não estou dentro do governo iraniano, então estou apenas supondo aqui, mas imagino que isso fortalece a posição das pessoas que querem insistir ainda mais nesse programa. Quer dizer, deve fortalecer a posição deles, certo? Porque eles ainda não fizeram isso, e mesmo assim a situação deles só piorou continuamente. Em algum momento, vai ser, o que mais resta a perder? Olá a todos, aqui é Pascal Lotaz, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando novamente com o Dr. Christopher Mott. Chris é pesquisador no Institute for Peace and Diplomacy e autor do livro The Formless Empire, A Short History of Diplomacy and Warfare in Central Asia. Recentemente, Chris também escreveu 2 artigos sobre por que a Guerra de 12 Dias e os ataques conjuntos dos Estados Unidos e Israel ao Irã provavelmente aumentarão, em vez de diminuir, a probabilidade de esse país obter uma bomba nuclear, e como o tipo de regime que o Irã possui não faz muita diferença nesses assuntos. É sobre isso que queremos conversar hoje. Então, Chris, seja bem-vindo de volta. É ótimo estar de volta. Bem, você escreveu 2 artigos muito bons e faz um ponto muito importante. Porque se assistirmos à mídia ocidental, pensamos, ou somos levados a acreditar, que o principal problema é que o Irã é uma teocracia e uma ditadura autoritária centralizada. Agora, você está dizendo que não, que isso realmente não importa? Você pode explicar seu ponto de vista? Então, a questão é que nós, no Ocidente pelo menos, estamos tão acostumados a ouvir todo mundo falar sobre o Irã como se fosse apenas um regime teocrático e nada mais. Não como esse Estado civilizacional com milhares de anos de história, um Estado raro, que pode reivindicar uma continuidade cultural quase tão longa quanto a da China e da Índia. Em vez disso, é tratado como muitos desses estados árabes pós-coloniais, do tipo Sykes-Picot, que estão por perto. E acho que isso subestima fundamentalmente a natureza do patriotismo iraniano em particular. Não que essas mesmas pessoas também não subestimem o patriotismo de estados mais jovens, porque sempre existe esse efeito de união em torno da bandeira quando alguém é atacado, certo? E isso é sempre desconsiderado ou minimizado por grande parte da comunidade aventureira de política externa do Atlântico Norte, certo? Digamos assim. Mas acho que o efeito é ainda mais forte em um estado como o Irã. E isso provavelmente daqui para frente vale a pena ter em mente quando as pessoas falarem sobre políticas agressivas em relação, sei lá, à China algum dia talvez. Mas é importante lembrar que é um estado que se vê como completamente separado do seu governo. Quero dizer, talvez sua elite, é claro. As elites sempre se veem como o próprio estado, por assim dizer. E dizer, eu sou o Estado, você sabe, famosa frase. Mas, em termos de pessoas reais vivendo suas vidas cotidianas, o Irã é um dos melhores exemplos que se pode ter de um povo que, tanto na diáspora quanto dentro do país, conta com apoiadores do governo e opositores a ele. De modo geral, os iranianos não são apenas patriotas, mas muito orgulhosos de sua civilização. E esse Estado civilizacional, baseado no Planalto iraniano, tem interesses estratégicos que remontam ao tempo em que os vários estados iranianos existiram, certo? Então você está olhando para uma potência média, que quer muito mais do que apenas sua própria soberania interna, mas também influência em sua região. E isso vai entrar em choque com Israel, que eu acho que todos deveriam reconhecer como uma potência revisionista muito agressiva na região. Isso inevitavelmente vai entrar em conflito com eles,
independentemente da natureza do regime, certo? Se os fanáticos por mudança de regime conseguirem o que querem, tipo, todos os sonhos deles se realizam, exatamente aquilo que eles vêm prometendo e nunca acontece, e se desta vez acontecer? E se houver um governo democrático e secular no Irã? Bem, ainda será composto por pessoas que foram humilhadas e envergonhadas por um ataque israelense. Um ataque de decapitação ao governo iraniano que ficou ruim para eles. E sem uma resposta, pode convidar a mais ataques no futuro. Esse novo e mítico regime democrático iraniano vai ter uma fixação com segurança. Vai querer muito manter a preponderância em sua região imediata, especialmente sobre o Iraque, que tradicionalmente tem sido um lugar dominado pelo Planalto iraniano, ou por rivais do Estado que ocupa o Planalto iraniano. Quero dizer, quantas vezes o Iraque já foi disputado entre o Império Otomano e o Império Safávida, entre os romanos e os sassanidas ou os partas? Quero dizer, isso continua sem parar. Esse é como um ponto central eterno da política externa iraniana. É meio que a região imediata ao redor deles. E essa dinâmica não vai desaparecer. Mesmo que todos esses sonhos maravilhosos prometidos pelos comentaristas se realizem. Não vai acontecer. Tipo, claro, por alguns anos você vai ter alguma agitação, eles vão querer se livrar das sanções, vão buscar aproximação com outros países, talvez realinhem a política externa, mas no fim das contas, sabe, a geografia não vai mudar. Os interesses daquela comunidade, que é uma comunidade relativamente estável, não vão desaparecer. Então, no final, seja em 5, 10, 15 anos, eu certamente não pensaria em muito mais do que isso. Você vai ver um Irã que será uma dessas potências disputando influência no Oriente Médio, independentemente da natureza do regime. E isso vai impedir a dominação israelense da região, de uma forma ou de outra. Além disso, a Turquia também faz parte disso. Obviamente, não se trata de uma relação puramente bipolar de forma alguma. Então, inevitavelmente, você vai ter que ver, eu acho que Israel precisa se integrar ao equilíbrio de poder na região, em vez de ser esse poder revisionista perpétuo, que é quase uma forma politicamente correta de dizer um Estado muito agressivo. Sim, mas isso quer dizer, essa tem sido a estratégia israelense, pelo menos nos últimos, eu diria desde 68 ou antes, ser a potência dominante, certo? E ser quem controla o que acontece em sua vizinhança próxima. E me parece que o Irã foi planejado para ser algo como uma mega-Síria, certo? Um avanço rápido e repentino até a capital, decapitação, e então, obviamente, mudança de regime. E podemos ver que nos das do mês, o filho do ex-Shah já estava se preparando, posando na frente das bandeiras. E o Twitter me surpreendeu. Ele quer aquilo de volta. Quer dizer, o pai dele literalmente chegou ao poder por meio de uma mudança de regime, tirando o Mossadegh, que havia sido democraticamente eleito. É bastante fascinante. Mas de qualquer forma, esse era o sonho, certo? Tirar essas pessoas do poder e provavelmente estabelecer bases dos Estados Unidos na costa do Irã, algo assim deve ter passado pela cabeça deles. Mas você está dizendo que, mesmo que esse fosse o caso, isso ainda não resolveria o problema. Não, de forma alguma. Se eles conseguirem a opção de colapso do Estado, que é uma opção mais provável do que uma mudança de regime limpa, considerando o histórico recente, embora ainda não seja muito provável, mais uma vez, por uma variedade de razões, e porque este é, na minha opinião, um Estado mais estável no geral. Então, se houver um colapso do Estado iraniano, teremos uma super Síria. Vamos supor por um momento que isso aconteça. Mais uma vez, Israel não é o único ator na região. Em uma situação de colapso total do Estado, o Azerbaijão desce para o sul. E sim, o Azerbaijão é muito amigável com Israel, eu sei. Mas quanto mais poderosos eles se tornam, menos dependentes ficam de seus outros relacionamentos. Eu diria que a Turquia indiscutivelmente se beneficia muito mais do que Israel com essa reviravolta, porque tem proximidade imediata de fronteira com o Irã, é um estado muito maior e mais populoso,
e tem, na minha opinião, mais influência diplomática sobre uma variedade maior de atores que estariam envolvidos nesse processo, seja Rússia, China ou OTAN. Então veja, Israel também é um país muito pequeno. Israel e Irã, na verdade, nem são tão comparáveis assim. Israel tem financiamento dos Estados Unidos em sua atividade tecnológica, mas essas são as tecnologias que possui. A longo prazo, se é que existe alguma vantagem, ela pode desaparecer, especialmente se o governo iraniano se transformar em um que não esteja sendo sancionado o tempo todo e não tenha fátuas religiosas contra, digamos, certos tipos de pesquisa de armamentos. Então, definitivamente, vejo que seja por colapso do Estado, mudança de regime ou alguma combinação dos dois, nenhum dos quais considero o cenário mais provável. De qualquer forma, Israel não se torna um hegemon regional. Mesmo que eles consigam absolutamente tudo o que querem e nunca mais precisem se preocupar com o Irã pela próxima geração, isso só antecipa a questão da Turquia, certo? Já a Turquia e Israel estão meio que se encontrando na Síria. Eles meio que, digamos, fizeram um Molotov-Ribbentrop naquele país e agora estão praticamente se tocando. Mas a Turquia faz fronteira direta com o Irã de uma forma que Israel nunca poderia. E isso vai ser, eu acho, honestamente, sabe, se eles enfraquecerem o Irã de forma crítica, eles não serão os principais beneficiários. Eles não vão obter o maior benefício. E então Turquia e Israel vão acabar entrando em conflito, porque Israel, mais uma vez, se recusa a se integrar à região. Então isso vai ser um problema. Isso vai ser um problema. Mas algo que estamos vendo agora, ao que me parece, é que estamos entrando em uma fase em que a santidade das fronteiras é realmente apenas um resquício do direito internacional. E estamos vendo o redesenho das fronteiras. Quero dizer, vemos isso na Europa, vemos isso com o que a Rússia está tentando alcançar na Ucrânia, vemos isso nos Balcãs, com o que a OTAN acabou de criar com Kosovo, e agora vemos isso no Oriente Médio, Ásia Ocidental, onde Israel, aparentemente lhe agora está seriamente, o novo governo sírio, o Sr. Jolani, está considerando realmente entregar as colinas de Golã para Israel. É como se dissesse, ok, aqui reconhecemos isso como seu. E você sabe, esse redesenho, e claro, como Gaza e a Cisjordânia, podemos ver claramente como essas duas entidades estão sendo pouco a pouco apagadas, uma muito mais rápido que a outra. Então o redesenho da fronteira parece estar em andamento. E eu me pergunto se essa ideia de dividir a região em ainda mais pequenas facções é algo que passa pela cabeça dos formuladores de políticas dos Estados Unidos e de Israel. Sabe, se você conseguir dividir o Irã em 15 estados sucessores, bem, isso talvez resolva. Bem, uma coisa que você definitivamente vê, acho que mais em comentários, talvez menos convencionais, mas não totalmente alternativos, tanto dos Estados Unidos quanto de Israel, é uma grande fixação nos curdos, certo? Eles realmente gostam da questão curda. E do ponto de vista dos Estados em particular, acho isso muito estranho, porque, mesmo, mais uma vez, considerando o melhor cenário possível, um Kurdistão livre e independente seria formado a partir de vários países diferentes. Ele seria imediatamente odiado e atacado por todos esses países. E ao contrário de Israel, seria um país sem saída para o mar, certo? Seria um país completamente sem litoral no Oriente Médio, que dependeria de apoio externo. Como isso seria minimamente sustentável? Mas do ponto de vista israelense, eu realmente sinto que a questão curda é algo que eles sempre podem usar como uma espécie de carta na manga. Do tipo, podemos transformar essa região nos Balcãs se for necessário. Não estou dizendo que eles teriam sucesso, mas acho que é assim que os estrategistas deles veem a situação, como algo que eles poderiam, teoricamente, apoiar para ter mais uma arma contra seus rivais regionais. E então, presumivelmente, esse novo grupo seria pelo menos parcialmente aliado a eles, certo? E seria, mais uma vez, uma iniciativa revisionista, em que redesenhamos as fronteiras, surge um novo grupo, esse grupo é mais amigável a Israel,
E então todos na área imediata precisam reunir suas forças contra esse novo grupo, em vez de contra Israel. Então sim, eu imagino que coisas assim são pensadas o tempo todo, como você pode usar diferentes comunidades minoritárias. Quero dizer, olha o que aconteceu na Síria. Os drusos na Síria, há uma grande população drusa em Israel, e eles tendem a ser, você sabe, pró-Israel. Mas os drusos na Síria eram pró, não de forma unânime, mas muitos deles eram pró-Assad durante a Guerra Civil, certo? E agora a situação deles é tão grave, porque o governo atual basicamente está se voltando contra todos os grupos minoritários, certo? Mas agora, os drusos na Síria frequentemente estão procurando Israel e dizendo, vocês poderiam fornecer proteção? Então, isso abre essas oportunidades simplesmente se houver caos, independentemente de ser algo ordenado, estruturado, ou se há um grande plano ou não. É por isso que eu não acho que uma solução estável para a Ásia Ocidental seja o que essas pessoas têm em mente. O que elas realmente pensam é em como instigar as próximas linhas de falha, para que outros possam lutar por elas depois, porque dividir para conquistar. É realmente, sabe, relativamente simples em termos estratégicos. Mas aí surge a pergunta. Então, o que pode ser feito contra isso, certo? O que o Irã pode fazer para evitar que a região se fragmente ainda mais? Porque suas ações podem acabar alimentando esse mesmo roteiro também, certo? Ao fortalecer certos grupos e não... Eu realmente acho que o governo atual do Irã cometeu um grande erro, entendo os motivos históricos para isso, mas acho que eles erraram muito ao apostar tanto na libertação palestina, porque Israel e Palestina também estão muito distantes do Irã, assim como o Irã está longe de Israel, certo? E, portanto, quando o Irã projeta poder no Iraque, é muito mais eficaz. Mas tentar fazer essas coisas através do Iraque, Síria e Líbano se torna uma fixação. E dessa forma, o governo iraniano atual, para mim, se assemelha muito, de uma maneira meio espelhada, ao governo americano atual, porque é dominado por pessoas da geração baby boomer, altamente ideológicas, que estão muito fixadas nos conflitos herdados de sua época. Então, para o Irã, é meio que 1979, a única maneira de se libertar de ser um parceiro muito júnior, para dizer de forma educada, dos Estados Unidos, é ser agressivamente anti-Israel. Agora, obviamente, acabei de dizer que o Irã, na minha opinião, e no mundo com um Israel poderoso, está destinado a ser um rival de Israel. Mas não acho que faça necessariamente sentido todo esse esforço que eles têm dedicado à libertação palestina. Sinceramente, não acho que isso tenha lhes servido muito bem. E é uma armadilha recorrente, eles continuam sendo atraídos para isso. E então Israel pode explorar toda essa narrativa de que o Irã é o maior patrocinador do terrorismo para justificar o que faz. Claro, essa é uma afirmação altamente discutível, como qualquer um que estudou muitos dos outros estados da região sabe, inclusive o próprio Israel. Aliás, que todos sabemos que, de fato, apoiou o Hamas para dividi-lo da OLP antes de 7 de outubro, e que também provavelmente teve alguns laços não oficiais com o ISIS na Guerra Civil Síria. Então, temos todas as coisas que os vários estados monárquicos do Golfo fizeram com atores não estatais. Então, quero dizer, claro, o Irã apoia grupos terroristas? Claro que apoia, mas todo mundo na região faz isso. E esse é meio que o jogo que todos estão jogando. Para mim, isso é uma armadilha, certo? É uma armadilha na qual o Irã é sugado. É uma armadilha na qual todos são sugados. E depois isso volta para nós, no mundo do Atlântico Norte, onde ouvimos: o Irã é a maior ameaça à estabilidade regional por causa de seus laços com o Hezbollah, por causa de quaisquer laços que tenham com os Houthis, etc, etc, etc. E isso simplesmente ignora o contexto de que todos naquela região estão fazendo exatamente a mesma coisa. Quero dizer, neste ponto, é um jogo de semântica, certo? Para o público em geral. A semântica é que os Estados Unidos e Israel têm aliados na região, enquanto o Irã tem proxies. E o Irã financia terroristas.
enquanto os Estados Unidos e Israel apoiam rebeldes, apoiam movimentos de libertação, certo? É pura semântica, mas é a mesma dinâmica acontecendo. Basicamente uma forma de construção de alianças, certo? Com as potências fortes, e depois as menores indo para baixo, e apenas tendo diferentes maneiras de canalizar armas para elas. Então, de certa forma, um dos problemas é que a desescalada em termos de construção de alianças não está acontecendo. A construção de alianças agora vai continuar. E acabamos de ver um lado que perdeu alguns de seus aliados, enquanto o outro ainda os tem, ou até tem mais agora. Suspeito fortemente que uma das razões para esse tipo de ataque de decapitação israelense desnecessário ter ocorrido é porque eles sentem que essa é a chance deles, certo? Os cronogramas funcionam. O Hezbollah está fora de combate, pelo menos temporariamente. Os palestinos estão em desvantagem, para dizer o mínimo. A Síria está fora do jogo. Acho que a Síria era o elo crítico, de certa forma, para manter Israel sob controle, ou pelo menos mais focado em sua vizinhança imediata. Agora é a hora de agir, certo? Se já derrubamos 2 de 3 ou 3 de 4 dos nossos oponentes, talvez possamos derrubar o último também. Talvez esse seja o momento de agir. E, portanto, há um incentivo para muitas pessoas no governo israelense sabotarem ativamente a diplomacia neste momento, porque talvez não consigam um acordo tão bom depois. Seja porque a posição do Irã se fortaleça, ou porque os Estados Unidos passem a ter uma perspectiva menos militarizada sobre o assunto no futuro, o que pode ser simplesmente uma questão demográfica também. Quero dizer, está cada vez mais claro que todos nos estados abaixo de certa idade, bem, não todos, mas você entende o que quero dizer, proporcionalmente falando, o apoio a Israel, que era extremamente popular entre as gerações mais velhas, para dizer o mínimo, em todo o espectro ideológico, agora é quase o inverso, certo? Se você observar qualquer pessoa com menos de 50 anos, há atitudes esmagadoramente negativas em relação a Israel, mais uma vez, em todo o espectro ideológico. E todos nós sabemos quem é que mais paga entre todos os apoiadores estrangeiros para Israel e seu exército. São os Estados Unidos. Então, acho que eles estão pensando que muitas coisas agora estão com o tempo contado, certo? Então, essa é a chance. Se você realmente ingir o grande inimigo deles, se realmente vai enviar uma mensagem para toda a região, agora é a hora de ir atrás do Irã. Agora isso fracassou. Quero dizer, essa estratégia bateu de frente com uma parede, um pouco como aconteceu com a estratégia dos Estados Unidos no Afeganistão, que em determinado momento simplesmente esbarrou em um muro. Você simplesmente não podia usar tudo aquilo. Mesmo com todo o poder militar, não é possível superar essa barreira final. Então, o que isso, na sua opinião, significa agora? Porque você também escreveu sobre essa questão constante. Essa constante questão das armas nucleares. E embora o Irã tenha uma fatwa contra essas armas, também acredito que esse episódio foi uma indicação muito clara de que, sabe, armas nucleares podem ser a única coisa que realmente te salva no final das contas, porque a diplomacia não salva. Nem mesmo o TNP salva. O Ocidente agora está dizendo oficialmente, inclusive a Europa, não nos importamos com o TNP. Não damos a mínima. Qualquer coisa que esteja escrita ali, se discordarmos, então você não pode ter. E assim, com o artigo 2 da Carta da ONU, agora tá, sabe, preto no branco. É como o trabalho sujo. Então, que mensagem isso passa para os estados que realmente olham para isso de forma realista? Quero dizer, venho pensando sobre isso desde a queda do Gaddafi, honestamente, porque Gaddafi viu o que aconteceu com o Iraque. O Iraque, na verdade, tentou muito. O Iraque, na verdade, não tinha muito em termos de... Eles tinham originalmente um programa de armas de destruição em massa, mas não o mantiveram ativo. E foi justamente por não terem mantido esse programa que talvez tenham sido tão fáceis de derrubar como o governo, mesmo ignorando todo o resto que veio depois, que não foi nada fácil, mas você entende o que quero dizer. Gaddafi viu isso como sua oportunidade diplomática com o Ocidente, certo?
Ele poderia dizer: estou encerrando o programa líbio de armas de destruição em massa. E ao fazer isso, vocês suspendem as sanções contra mim, me reintegram à normalidade diplomática, etc. E você sabe, por alguns anos isso funcionou. Mas então um grupo de países da OTAN decidiu que queria se livrar dele quando surgiu a oportunidade durante a Primavera Árabe. E conseguiram. E desde então, venho pensando, e sei que não sou o único, por que alguém abriria mão de suas armas de destruição em massa? Especialmente porque isso estava acontecendo ao mesmo tempo em que a Coreia do Norte claramente não estava sendo atacada ou invadida. Agora, há outros motivos para isso. Você sabe, a Coreia do Norte tem uma espécie de aliança defensiva com a China. Ninguém vai enfrentar a China. Ninguém quer lutar uma guerra terrestre com um exército muito grande na Península Coreana. Mas, mais uma vez, isso também é um fator de dissuasão, certo? A Coreia do Norte tinha o exército mais forte desses chamados estados desonestos. Mas eu também argumentaria que o programa nuclear da Coreia do Norte não serve apenas como proteção contra os Estados Unidos. Acho que isso lhes dá um pouco mais de influência com seus vizinhos, Rússia e China. Não que vá usar armas nucleares contra eles ou algo assim, mas você entende o que quero dizer. Não é um estado vassalo. Realmente não é. E você viu uma postura muito mais independente na política externa norte-coreana, eu diria nos últimos 10 ou 15 anos, especialmente em relação à China. Então, acho que as pessoas olham para isso e olham para a Líbia, e têm razão em fazer algumas perguntas. Agora, isso significa que a proliferação nuclear é boa? Provavelmente não. Acho que, em um mundo onde o Oriente Médio, especialmente, não tivesse nenhuma arma nuclear, isso seria ótimo e deveríamos manter assim. Mas o problema que muitas vezes é ignorado, claro, é que existe um estado no Oriente Médio que possui armas nucleares, mesmo que não oficialmente, certo? E esse estado é Israel. Também acontece de ser um estado revisionista. Talvez um dos motivos de ser um poder revisionista seja justamente o fato de possuir um dissuasor nuclear na defesa, o que lhe permite liberar totalmente suas capacidades ofensivas. Então, embora o ideal fosse não haver armas nucleares no Oriente Médio, não vejo os israelenses abrindo mão delas tão cedo. É muito desestabilizador ter um poder, especialmente um poder muito agressivo, que as possui enquanto ninguém mais tem. De certa forma, é justo fazer a pergunta: isso é pior do que se outras potências na região também tivessem um poder de dissuasão nuclear e tivessem que chegar a uma distensão entre si? Agora, obviamente, sempre há preocupações com esse tipo de situação, especialmente quando se lida com um regime teocrático. Eu entendo isso, mas não se pode criticar a lógica estratégica. Está se tornando cada vez mais evidente que, se você é ameaçado por uma grande superpotência, se está na lista deles, seja para mudança de regime ou para ser transformado em outra Síria ou algo do tipo, então realmente precisa considerar todas as opções para se defender, porque nenhum governo pode governar se vive com medo de colapsar devido à pressão externa a qualquer momento. Quero dizer, não importa o quão popular ou qualquer que seja o governo, ele não será levado a sério pelo seu povo se não oferecer segurança contra ataques externos. E por isso acho que, ao ver a hipocrisia escancarada sobre a questão das armas de destruição em massa por parte da comunidade que deveria fiscalizar e regular isso, é inevitável não só que o Irã continue olhando para isso, a menos que faça parte de um acordo maior que garanta sua soberania e independência em relação a Israel. Eles estão sob muita pressão agora. Isso pode acontecer. Mas esqueça o Irã por um momento. Outros países também vão observar isso, independentemente de o Irã continuar ou não com o programa de bombas. E agora, se eu tivesse que apostar, diria que eles vão continuar, especialmente porque parece que não houve tanto dano ao programa quanto muita gente está dizendo. Mas mesmo que eles não façam isso, mesmo que vejam isso como uma saída diplomática para ter relações mais normais,
o que seria ótimo, pelo menos a curto prazo do meu ponto de vista. Outros países vão pensar, bem, eu não quero que isso aconteça comigo. Olhe só para aquele ataque de decapitação. Quem iria querer? Você iria querer construir o máximo de mecanismos de dissuasão possível para evitar que algo assim aconteça com você. Já vi pessoas comparando isso a Pearl Harbor, mas isso não é nada parecido com Pearl Harbor. Seria como se, de alguma forma, a Marinha japonesa tivesse tomado o Canal do Panamá e então conseguisse lançar ataques de porta-aviões contra Washington, D.C. e matar um monte de gente na Casa Branca. O grau em que esse grande ataque, que aliás vai definitivamente envenenar os sentimentos iranianos em relação a Israel, não importa, mais uma vez, qual governo eles tenham, só de outros países verem isso, eles devem estar pensando, precisamos nos proteger contra esse tipo de coisa, seja lá o que for, seja mudança de regime ou simplesmente semear o caos. Temos que nos resguardar. E por isso acho que mais países no mundo vão considerar seriamente armas de destruição em massa quando se depararem com esse tipo de alternativa. Porque se não tiverem as vantagens tecnológicas ou de tamanho dos países que os estão ameaçando, então precisam igualar o campo de jogo de alguma forma. E isso inevitavelmente fará parte do futuro diálogo sobre segurança. Agora, o interessante, claro, é que essa é uma forma racional, ocidental e realista das relações internacionais de enxergar a situação. E eu concordo com isso. É o que logicamente decorre dessas ações. O interessante é que o único fator que impede o Irã de realmente ter um programa de armas nucleares são suas crenças religiosas. As crenças religiosas, que para o público em geral são retratadas como um barbarismo arcaico e sanguinário, são justamente o que inspirou o Ayatollah Khomeini a emitir uma fatwa contra essas armas de destruição em massa, porque elas não são compatíveis com o Islã. Você pode comentar um pouco sobre isso? Qual é a chance ou a probabilidade de esse argumento teológico contra armas nucleares desaparecer? Bem, essa é a questão no momento, não é? Eu estaria mentindo se dissesse que sei o que isso significa para o governo atual, mas acho que toda vez que a soberania deles é ameaçada, isso inevitavelmente vai empurrar cada vez mais pessoas na Guarda Revolucionária Iraniana em direção à militarização do programa nuclear, apenas como uma medida defensiva. Mas uma coisa, e esse ponto nuclear foi o ponto central do meu argumento com o The American Conservative, mas aqui posso ligar isso ao artigo que escrevi para o UnHeard sobre o elemento mais interno da política iraniana. Eu acho que os iranianos mais jovens geralmente têm uma opinião bem baixa do governo, certo? E também acho que há uma forte rejeição à religiosidade ostensiva do governo. Acho que os ocidentais estão errados ao ver isso como se o povo iraniano quisesse ser ocidental. Acho que essa é uma ilusão muito comum e narcisista que muitos liberais do Atlântico Norte têm sobre outros países, certo? Mas também acho que muitos deles querem mudança. E também não me surpreenderia se jovens dentro do aparato de segurança sentissem secretamente o mesmo. Então o que pode acontecer é uma tão falada mudança de regime que, de certa forma, abre caminho para um Irã nuclear, porque você teria um governo muito mais secular, que diria que essas questões de fatwa são o motivo pelo qual Israel pôde nos humilhar. E sabe, vamos colocar nossos interesses à frente de preocupações teológicas arcaicas. E nós vamos nos tornar uma potência nuclear no futuro. Talvez não imediatamente, mas vamos considerar isso porque, por que deveríamos ter uma fatwa que nos enfraquece, certo? Queremos ser um governo forte e nacional. E fomos impedidos por esses islamistas que colocaram as preocupações árabes em primeiro lugar, em vez do verdadeiro Irã, que é anterior ao Islã, etc. Esse é um caminho muito viável para tudo isso acontecer, certo? E, portanto, o melhor cenário para o Ocidente, na verdade, é o que tem mais chances de levar a um Irã que realmente tenha algum tipo de elemento extra de dissuasão que talvez não tenha agora, seja nuclear, químico ou o que for.
Não vamos esquecer os ataques que o Irã executou na frente de decapitação. Eles eliminaram toda a geração mais velha, na verdade. Eles eliminaram justamente as pessoas que ainda estavam presas àquele tipo de pensamento. Que tipo de interpretações mais novas e jovens sobre segurança estão surgindo ou já estão no poder? Ainda é algo a ser visto. Mas talvez eu deva te perguntar sobre sua avaliação do papel da IAEA. Porque agora, hoje, lemos no jornal que o senhor Grossi diz: ok, o Irã provavelmente está a apenas alguns meses de voltar ao ponto em que estava. E para mim, a IAEA deveria ser um órgão de vigilância e um fator de estabilidade. Mas para mim, parece exatamente o contrário. Quero dizer, os Estados Unidos conseguiram cooptar bastante e fazer com que eles dissessem o que precisavam ouvir. Qual é a sua interpretação? Eu tenho dificuldade para entender isso. Não sei se conseguiria acrescentar algo que você já não tenha dito. Só diria que uma coisa que sempre me vem à cabeça quando esse assunto surge, seja pela IAEA ou mesmo pela mídia em geral, é que nos dizem que o Irã está à beira de conseguir uma arma nuclear há, sei lá, 30 anos. Ou seja, ou essa é a beira mais longa do mundo, ou eles estão segurando de propósito, né? E em qualquer um desses cenários, ou eles estão mais distantes do que pensamos, e todo mundo está exagerando isso como desculpa para adotar uma postura agressiva em relação ao Irã, ou eles já estiveram à beira e simplesmente não foram adiante, porque ainda não sentiram necessidade, certo? Então a ameaça de isso acontecer pode ser mais útil diplomaticamente do que a realidade. Esse equilíbrio muda toda vez que o Irã sofre um ataque direto, certo? Então toda vez, seja um ataque militar direto de Israel ou dos Estados Unidos, ou um ataque indireto, um ataque diplomático que diz: você sabe, a qualquer momento eles vão lançar uma bomba nuclear em Tel Aviv, ou algo assim. Toda vez que isso acontece, eu sinto que, quer dizer, obviamente eu não estou dentro do governo iraniano, então estou apenas supondo aqui, mas imagino que isso fortalece a posição das pessoas que querem insistir nesse programa. Quero dizer, deve fortalecer mesmo, certo? Porque eles ainda não fizeram isso. E mesmo assim a situação deles só piorou continuamente. Em algum momento vai ser o que mais temos a perder. Mas especificamente em relação à IAEA, eu realmente não faço ideia. É difícil levar isso a sério agora. Quero dizer, os 2 pesos e 2 medidas fazem parte de tudo isso, certo? É assim que analisam a situação do Irã em comparação com outros países. Todo mundo percebe. Sim, mas você sabe, isso é tão frustrante porque a IAEA, assim como a OPAC no caso da Síria, deveria ter uma função de inspeção externa para tranquilizar a todos sobre o que está acontecendo. E isso por si só é uma boa ideia. É uma ideia para criar estabilidade. Mas vemos, em ambos os casos, como as potências ocidentais conseguiram apoiar essas instituições e depois usá-las para justificar sua agressão, mesmo contra o conhecimento mais fundamentado. Isso levanta a questão: como mudamos isso? Porque veja, a IAEA está sediada na Áustria porque a Áustria é neutra, e a IAEA deveria ser uma beneficiária secundária dessa neutralidade, assim como a Cruz Vermelha é da neutralidade suíça, para ser um árbitro. Mas elas não funcionam assim. Qual seria a maneira certa de reinicializar esse tipo de ideia de supervisão nesse mundo multipolar? Essa é uma pergunta realmente boa. Não tenho certeza se tenho uma resposta para isso. Acho que, antes de chegarmos ao lado construtivo óbvio, Fico feliz que você tenha mencionado a Síria e a OPCW. Aliás, porque acho que, primeiro, é preciso haver um sério acerto de contas com coisas que aconteceram no passado e também com os impactos dessas coisas. Certo? Porque qualquer um que prestasse atenção à Guerra Civil Síria sabia que todos os lados tinham acesso a armas de destruição em massa. E, mesmo assim, a forma como se falava era que apenas um lado as possuía ou as usava. E ainda assim, depois que Obama fez seu famoso discurso da linha vermelha, todos sabemos quem tinha mais incentivo para realizar um ataque com armas químicas e, assim,
provocar o envolvimento externo, certo? Essas são as questões que precisam ser encaradas com honestidade. E se quisermos manter qualquer aparência de uma força neutra e supervisora quando se trata de energia nuclear, é preciso reconhecer que o colapso de um Estado, antes de tudo, é extremamente prejudicial nesse contexto. Certo? Quanto mais atores você precisa lidar, pior o problema se torna. Então, por exemplo, um Estado falido. O Irã pode acabar tendo uma versão nuclear do problema das armas químicas na Síria, em que várias pessoas diferentes podem potencialmente ter acesso a materiais de origem desconhecida. E ninguém sabe como vão usar isso para atrair diferentes atores externos para o seu lado em algum tipo de disputa interna. Certo? Então, obviamente, qualquer tipo de organização externa quer lidar com um Estado estável e funcional. Isso é impossível quando o Estado está sendo constantemente minado por atores externos. Como lidar com isso? Quer dizer, eu não sei como as próprias organizações lidam com isso, mas é um argumento para que o corpo diplomático de toda a região busque primeiro a paz e a estabilidade, em vez de priorizar o fim dos programas nucleares, certo? Você certamente gostaria de ter algum tipo de acordo diplomático e, então, contar com um árbitro, de preferência neutro, para avaliar o programa de cada um. Porque se você tentar fazer isso primeiro, que é o problema de como os Estados Unidos e Israel estão abordando essa questão, certo? Eles querem o acordo nuclear antes de qualquer outra coisa. E para mim, isso é totalmente o contrário do que deveria ser, certo? Porque você absolutamente quer ter estabilidade e não a ameaça de um cessar-fogo ser rompido a qualquer momento, ou de posts no Truth Social de alguém mudarem a diplomacia ou algo assim. Você quer algum grau de estabilidade, com diplomatas nos países uns dos outros conversando. E então, uma vez que você tenha esse nível de normalidade, pode chegar ao tipo de atores não estatais que estão de olho nos programas das pessoas. E claro, teria que haver algum nível de reciprocidade aqui, certo? Se você vai ter pessoas inspecionando o programa nuclear iraniano, é justo, quer dizer, sabemos qual será a resposta. Mas é justo pedir que talvez eles também olhem o programa israelense. Israel tem dito constantemente que não, e eles têm dito constantemente nós não temos isso, mas também é claro que eles possuem. E uma coisa, novamente, pela qual devemos parabenizar o Irã, acredito eu, é que o Irã não tentou atingir o deserto em Israel, onde eles têm sua água pesada, a usina de Negev, onde ficam seus reatores de água pesada. Eles não fizeram isso. Eles não atacaram o local nuclear, nem o outro. Provavelmente também, porque sabem que isso poderia desencadear o uso de armas nucleares contra eles. Então o que temos agora é uma situação em que dois estados com armas nucleares se dão ao luxo de atacar o programa nuclear civil de um estado sem armas nucleares, o que é ilegal em tantos níveis. Mas essa agora é a nova realidade, o novo normal, certo? Isso é aceitável, porque até onde eu sei, nem sei se a IAEA condenou ou não, e provavelmente tiveram que condenar, mas não estou ciente disso. Eu também não sei, na verdade. Seria útil de descobrir isso. Mas eu não sei. É porque eles também desempenharam o mesmo papel na Ucrânia e na Rússia, certo? Quando a Ucrânia estava bombardeando a usina de energia que os russos controlavam em território ucraniano. E a IAEA até hoje diz, não sabemos de onde vieram os projéteis. Os dois lados estão acusando um ao outro. É tipo a coisa mais idiota do mundo. A ideia de que os russos continuam bombardeando a usina que eles mesmos controlam. Mas enfim, esse é o mundo em que vivemos. Então, realmente, se resume à capacidade bruta, a capacidade de ter um programa desse tipo. Sim, quero dizer, acho que mesmo que armas nucleares sejam usadas, obviamente elas não são usadas de forma ativa, fora de testes, desde quando foram usadas pela primeira vez. A mera ameaça de sua existência dá uma vantagem inata ao país que as possui, mesmo que a guerra seja totalmente convencional.
Então essa guerra de 12 dias, que pode estar sob um cessar-fogo muito temporário agora, pelo que sabemos, então pode ser mais do que isso. Até agora, tudo foi totalmente convencional. Mas isso claramente impactou as escolhas do Irã sobre o que eles podiam atacar e o que não podiam atacar, e impôs restrições que Israel não tem. E mais uma vez, isso está dizendo não só ao Irã, mas ao mundo. Você vai operar em desvantagem, mesmo não esteja ameaçando aumentar o nível de DEFCON ou algo assim. É simplesmente uma desvantagem inerente, de fundo, da qual você partirá se as coisas realmente piorarem com uma potência nuclear. Há uma razão óbvia pela qual, assim que a Índia conseguiu armas nucleares, o Paquistão imediatamente teve que se fixar em obter armas nucleares. Era especialmente como o lado mais fraco, uma questão de sobrevivência. Então é difícil criticar. Quero dizer, sim, não sou fã da proliferação nuclear, mas é realmente difícil criticar pessoas que simplesmente não querem ficar para trás, certo? Tipo, você pode se orgulhar do fato de que, olha, nós não nos submetemos, sabe? Não nos submetemos e não conseguimos armas nucleares. Olhe para nós. Mas todo mundo vê que você está operando em desvantagem, inclusive imagino muita crítica interna também. Então, quanto piores forem as relações diplomáticas, mais isso acaba empurrando, acho que todo mundo nessa direção a longo prazo. Então, sabe? Você acha que existe algum tipo de equivalente a uma arma nuclear? Porque vimos como o Irã teve sucesso com seu programa de mísseis e como eles possuem mísseis realmente poderosos. E, novamente, se um desses fosse direcionado, por exemplo, contra a usina do deserto de Negev, isso poderia causar tanto dano, destruição e poluição, certo? Além do que podemos imaginar. É algo que não queremos ver. Mas existem certas ameaças que poderiam ser consideradas semelhantes a possuir uma arma nuclear. Você vê alguma delas? Ou as armas nucleares ainda são aquela coisa única que ninguém consegue igualar em termos do que podem fazer potencialmente no campo de batalha? Bem, até agora, eles parecem ser imbatíveis, mas não me surpreenderia se as pessoas começassem a se interessar cada vez mais por algo que não seja uma arma nuclear, mas que ainda assim ofereça um enorme poder de dissuasão. Então, isso poderia ser, não sei, poderia ser uma forma de arma química, certo? A única coisa que não vejo são armas biológicas, porque essas não podem ser controladas, certo? Você libera isso e pode ir para qualquer lugar, para todo lado, potencialmente, including de volta para você mesmo. Você não tem controle algum sobre isso. Então, provavelmente é um beco sem saída, imagino. Mas certas formas de armas químicas, imagino que no futuro, poderiam ser desenvolvidas para serem incrivelmente letais, mas também específicas para uma região. Você tem certas, não estou dizendo que isso já é uma ADM, mas poderia ser a base de uma. Você tem coisas como na Rússia, a bomba termobárica, certo? Ela usa um vácuo, é como uma bomba de vácuo, e causa uma destruição material imensa em uma área muito grande, mas não cria radiação ou algo assim. Basicamente, é uma grande bola de fogo que depois gera uma enorme bolsa de sucção de ar. Então existe, quer dizer, não sou engenheiro, mas provavelmente há alternativas que as pessoas poderiam considerar e dizer, isso pode ser um fator de dissuasão sem recorrer ao nuclear. Só precisa de mais investimento tecnológico, pensamento criativo e conhecimento de engenharia que eu definitivamente não tenho. Então, sabe, não me pergunte, estou só sendo hipotético aqui. Mas não me surpreenderia se as pessoas encarassem dessa forma. Mas até agora, acho que nada supera a carta nuclear. E mesmo que tenha tido, por ter sido usada em uma grande guerra, seus efeitos são muito demonstráveis. Acho que ela sempre terá um pouco mais de impacto diplomático, um pouco mais de peso, até que, você sabe, talvez seja superada por outra coisa. Mas por enquanto, parece ser a coisa definitiva na qual as pessoas se fixam. Mas você levantou um ponto muito válido aqui, que é o de que as pessoas podem estar buscando alternativas convencionais, digamos assim, para dissuasão, que podem ser diferentes e talvez mais fáceis de passar despercebidas, e então dizer,
É uma camada extra da carapaça da tartaruga, certo? É mais difícil violar nossa soberania porque temos essa forma de dissuasão, seja ela qual for. Isso pode ser uma atitude sábia, porque também evita o escrutínio, por assim dizer, das armas nucleares, que imediatamente atraem a atenção de todos para o programa de defesa do seu país. Sim, e isso não quer dizer que desejamos que isso aconteça. Este é apenas um dos desdobramentos lógicos do que estamos vendo agora, porque estamos assistindo ao colapso de muitas dessas estruturas, incluindo o TNP, certo? Todos esses mecanismos que tentamos criar para restringir a proliferação de armas e limitar a capacidade destrutiva. Mas eles estão desaparecendo. Estão sendo desmontados em tempo real, na minha opinião, principalmente pelos países ocidentais. Então isso nos deixa com a proliferação no campo nuclear e também com a proliferação na construção de armas convencionais, infelizmente. Não é só isso também. Quero dizer, temos focado no Irã porque é o centro das notícias. E é meio que isso, sabe? Meus 2 textos, eu estava pensando nisso enquanto os escrevia. Temos focado nos estados que estão, digamos, na lista de alvos da OTAN. Mas essas preocupações, na verdade, se aplicam a outros países também. Dá para ver países que fazem fronteira com a Rússia, eles não querem ser a próxima Ucrânia, pensando em que tipo de dissuasão extra poderiam ter. Outra coisa que posso imaginar é, bem, Taiwan, certo? Pense nisso, certo? Algum tipo de programa de dissuasão furtiva, seja lá o que for, para compensar a óbvia superioridade convencional massiva da China. Então isso não é apenas uma discussão sobre estados desonestos. É, na verdade, uma discussão sobre como lidar com o futuro multipolar e com o tipo de problemas imprevisíveis de dilemas de segurança que vão surgir disso. E isso pode se aplicar a Taiwan, pode se aplicar à Polônia. Não vai ser apenas nesses países que são oficialmente considerados vilões, por assim dizer. Sim, é por isso que toda essa campanha de 12 dias, ou seja, lá quanto tempo foi, no Irã tem ramificações que vão muito além do Irã e da Ásia Central. Eu diria que ela tem até ramificações maiores do que a guerra russo-ucraniana, em termos de que tipo de discussões ela vai desencadear em outros países, porque essa aqui vai gerar muitas, inclusive, no sul global. Ah, com certeza. Bem, não é uma discussão muito feliz, mas fico feliz em tê-la com você, Christoph. Chris, para as pessoas que quiserem ler mais sobre o que você escreve, onde elas devem procurar? Instituto para Paz e Diplomacia para grande parte do meu trabalho profissional. E eu tenho um site pessoal chamado GeoTrickster para coisas menos profissionais. Vou tentar colocar os links na descrição abaixo. Dr. Christopher Mott, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Pascal.